se pode dizer antítese, mas sempre tem uma ideia e ele contrasta com outra ideia. Então, por exemplo, luz e trevas, verdade e mentira. Verdade e mentira. Ele sempre coloca a balança e faz você pesar o que você realmente quer, o que realmente faz parte da sua vida cristã. Amor e ódio. O amor pelo Pai versus o amor pelo mundo. Ele fala da questão de Cristo e também compara o anticristo. Ele fala dos filhos de Deus, dos filhos do diabo, da justiça versus pecado, do Espírito de Deus versus o Espírito do anticristo. Ele fala de vida e ele fala de morte. Então, o conteúdo que tem nessa carta, ele é muito rico, irmãos. A gente, às vezes, pega... A 1 João é rapidinho de ler, né? Eu vou ler aqui no meu devocional, 5 capítulos, passa batido, mas tem tantas palavras ali que, se a gente começar a tentar circular ou grifar, a gente vai ver que é um discurso coerente. É um discurso dentro do coração do cristão. E ele pergunta para o cristão, você realmente conhece a Deus? O amor que ele tinha. Vamos dizer, a gente fala, tem que amar o irmão, né? Nós temos que amar uns aos outros. Tem até uma música aí que a gente estava trabalhando com esse tema, né? Vamos amar a Deus, vamos amar uns aos outros. Um dia, se Deus quiser, a gente vai tocar aqui. Mas ela não está pronta ainda. Mas essa questão do amor. O que é o amor? Né? Porque hoje em dia o amor, muitas vezes, é você não colocar um limite. Deixa a criança ali, né, fazendo um estardalhaço no shopping, no supermercado, dando tapa na cara da mãe. Ah, não vou corrigir porque isso não é amor, eu tenho que amar meu filho. Um conceito errado. Né? E João vai trabalhar essa questão. E como ele é o discípulo amado, ele, obviamente, eu acho que eu já falei isso uma vez aqui na POM, eu peguei 1 João e comecei a reparar quantas vezes aparecia a palavra amor, ou amados, ou amemos, e comecei a circular. É muita referência, muita referência. Você pode fazer isso na sua casa, na sua Bíblia, se você não quiser grifar na sua Bíblia, tem um aplicativo da internet, você joga no Word, se vira. Mas você vai ver que, pelo menos no capítulo 4, você vai, no mínimo umas 15, 20 vezes, você vai circular essa palavra. Só que, ao mesmo tempo, João, ele pega esse amor e coloca nessa balança. E ele vê que, para equilibrar essa balança, tem que ter verdade, tem que ter justiça, tem que ter retidão. O amor isolado, ele não representa a fé cristã. Né? Esse amor, ele precisa ser acompanhado de diversas outras coisas que o próprio Jesus vivenciou aqui na Terra. Então, o foco da carta de João, ele vai lá e pega um foco na vida cristã. Ele fala assim, cristão, né, meus filhos, meus amados, queridos irmãos, eu escrevo para que vocês andem na luz. Então, ele já começa trazendo essa ideia do foco na vida cristã. Outra coisa também que é importante a gente enxergar em João, ele escreveu não só com o propósito de mostrar para os cristãos quem de fato era Deus e que eles estavam firmados em Deus, mas que havia heresias surgindo no meio da igreja. E eu não sei se vocês conhecem esse lance das heresias, né? Surgiram do próprio grupo de cristãos, algumas confusões, algumas ideias distorcidas, alguns homens querendo manipular a palavra de Deus, começaram a surgir com diversas ideias que não tinham a ver com o Evangelho. E a gente tem que ficar atento ainda hoje com isso. Existem muitas ideias que nos seduzem, atraem a nossa mente para que a gente comece a se voltar para esse tipo de tema, de teoria, e a gente perde o contato com a palavra de Deus. Então, por exemplo, ele foi debater contra a ideia do docetismo e do gnosticismo. São dois grupos bem conhecidos do primeiro século. Basicamente, os docetas, eles defendiam que Jesus, ele não era humano. Ele parecia ser humano, mas ele não era humano. E o pessoal do gnosticismo, ele falava o seguinte, a matéria é má, então o seu corpo é mau. Tudo que você fizer por meio do seu corpo é ruim. Então nós temos que alcançar o conhecimento, para que aí sim nós sejamos libertos desse corpo mau, e aí sejamos como Deus, vamos dizer assim. E João fala assim, se isso entrar na igreja, vai ser um problemão. Por quê? Primeiro, ele vai falar, Jesus veio em carne. Jesus esteve entre nós. Ele não parecia um ser humano. Se você beliscasse ele ia falar ai. Ele sentia fome, sentia vontade de chorar, ele sentia talvez saudades da mãe quando estava longe, sentia o amor dos amigos. Então ele fala, Jesus veio em carne. Ele é um ser humano, mas ele é Deus acima de tudo. Então João, ele achou fundamental defender essa ideia. E há muito tempo atrás, aqui na POM,
eu me juntei com a Lei e com o Doug, e nós fomos evangelizar na rua. E a gente encontrou um morador de rua que, segundo eles, estava endemoniado. E aí a gente viu aquela passagem de João, que fala assim, que para a gente discernir o espírito que está lá, se ele confessa que Jesus veio em carne, então beleza. Se ele não confessar, é o espírito do anticristo. E a gente falava para ele, você crê que Jesus veio em carne? Jesus veio em carne, Jesus veio na terra. Eu falei, meu, mas não está encaixando, né? Essa matemática não está certa. Aí eu comecei a ler 1 João e falei, na verdade a gente está errado. Porque, obviamente, os próprios demônios reconhecem que Jesus veio. Quando ele apareceu na frente deles, ele falou, o que nós temos contigo, né? Por acaso é chegado o seu tempo, o que você vai fazer aí? Vai atrapalhar, né, a nossa vida? E questionando Jesus, que estava lá, estou diante deles. Eles sabiam que Jesus veio em carne. E aí a gente pegou um texto bíblico e interpretou da nossa forma e achava que o cara endemoniado tinha que responder que Jesus não veio em carne para falar que ele estava endemoniado. Foi uma confusão que a gente fez. Talvez tenha até sido uma confusão você entender o que eu quis dizer. Mas o que eu estou querendo falar, leia a palavra de Deus e procure entender o contexto de onde ela está sendo escrita. Por que está sendo escrito aquilo? Então João tinha esse objetivo, alertar os cristãos a viverem uma vida que agradasse a Deus e se acautelarem de diversas ideias que não tinham a ver com o Evangelho. Dentro disso tudo, uma coisa interessante que a gente pode também abordar é que João, ele queria tratar um ponto principal também, que é a capacidade que nós temos de conhecer a Deus de forma pessoal. Então, aí que vem o amor. Nós somos criaturas decaídas, nós estamos no pecado, nós estávamos longe de Deus, e João fala, nós temos a oportunidade de termos um relacionamento pessoal com esse Deus poderoso, esse Deus soberano. Esse fato que o Davi contou sobre os refugiados, né, eu fiquei pensando, a soberania de Deus nisso tudo. Porque, de repente, alguns pensam, mas por que Deus, sendo bom, sendo amoroso, permite acontecer essas coisas? Só que eles saindo daquele contexto que eles estavam, sendo odiado na sua própria terra, de repente indo para um outro local, encontrando cristãos que demonstrem na prática esse amor, isso nós vamos ver na carta de João, eles tiveram a possibilidade de ter um relacionamento pessoal com esse Deus que nós falamos que é um Deus amoroso. Eles estão experimentando coisas que talvez muitos cristãos não estejam mais experimentando. Por isso que a pergunta, você conhece a Deus de verdade? Talvez esse refugiado esteja experimentando algo que ele nunca experimentou na vida, e isso vai mudar, vai transformar toda a perspectiva que ele tem de vida. Então, assim, é aquela história, né, aquele ditado popular, há males que vêm para bem. E a gente, na nossa vida também, muitas vezes vem coisas, vem aquela onda que nos derruba e a gente levanta, já vem outra onda, e de repente a gente não consegue nem ficar em pé. Mas a gente não pode tirar os olhos de Deus, desse Deus que se relaciona conosco e se preocupa conosco. E Ele vai sustentar a nossa fé. Ele vai guardar aquilo que nós temos, assim, tentado, né? Não deixar o mundo roubar. Que é a nossa alegria, é a nossa fé, é a nossa esperança. Então é Ele que vai garantir isso, irmãos. E João, ele está tratando exatamente desses assuntos. Cristão, não é só uma obrigação você viver atrás de Deus. Não é um mero ritual, mas é um relacionamento vivo. Ele pode ser conhecido de forma pessoal. Esse Deus que excede todo o entendimento. Tem uns teólogos que chamam Deus de totalmente outro. Por que totalmente outro? Porque você pensa de Deus de um jeito, mas Ele excede essa forma que você pensa dele. Você fala, não, Deus é bom, mas Deus é muito mais do que a sua palavra, Deus é bom, pode expressar. Então Deus está acima de tudo. E é esse Deus que nós podemos nos relacionar. A gente tem a possibilidade de ter essa comunhão verdadeira com Deus. E ele fala que a prática cristã, né, o estilo de vida cristão, ele deve evidenciar esse relacionamento com o Pai. Ele não promove. Se você andar tudo nos conformes, eu vou orar, eu vou ler Bíblia, eu vou no culto, eu vou dar dízimo, essas coisas não vão promover um relacionamento com o Pai. Mas elas simplesmente vão evidenciar que nós temos esse relacionamento firmado com Deus. Então, por isso que João vai trabalhar na base da vida cristã. O foco é na vida cristã, por isso é uma carta muito relevante para nós trabalharmos hoje. O primeiro ponto, ele vai falar assim, quem conhece a Deus, vive na luz. O nosso tema é, você conhece a Deus de verdade?
Então, se você conhece a Deus de verdade, se eu conheço Deus de verdade, nós temos prazer em andar na luz. E aí nós vamos ler um trecho que é 1 João, capítulo 1, dos 5 ao 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. E se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Temos comunhão e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Antes de falar a questão de Deus ser luz, que esse é o ponto que nós vamos trabalhar, é muito visível essa relação que João faz entre a verdade e a mentira. Ele aqui fala em diversos pontos, se nós afirmamos que temos comunhão com Deus, mas na verdade estamos andando em trevas, então nós estamos mentindo. Então, primeira coisa, a mentira, ela vai estar relacionada a trevas, e a verdade, ela vai estar relacionada à luz. Então, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar é esse sobre Deus ser luz. Deus é luz. E o que significa Deus ser luz? O versículo 6 fala isso, né? Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, a gente vê que esse andar em trevas, na verdade, é uma ação contra a prática da verdade. Se nós falamos, Deus, eu te amo, eu quero te seguir, eu quero fazer o meu melhor para você, mas continuarmos andando em trevas, nós não estamos de acordo. E a proposta de João é falar, Deus é luz. Então, que você ande, caminhe na luz. Da mesma forma que os cristãos que se propõem a ter comunhão com Deus andam. E o que significa, né, esse andar em trevas? Na verdade, são práticas, são ações que não têm a ver com a natureza de Deus. Porque se Deus é luz, ele se comporta de determinada forma. Ele é o padrão que nós devemos seguir para nós termos uma vida que ande na luz. Então, a nossa base está no próprio Deus. Ele é luz. E quando a gente começa a falar que quer ter comunhão, que a gente tem comunhão com Deus, e começamos a andar nas trevas, então, nós estamos invalidando a nossa forma de corresponder a esse amor de Deus. Nós estamos andando em trevas. Ou seja, andar em trevas é andar no engano, é andar numa forma que não tem a ver com Deus. Como é que está o nosso coração hoje, nessa tarde? Vamos dizer assim, onde nós temos andado? Andar significa o nosso dia a dia. Não é que você sai daqui e vai andar até o banheiro, isso é o andar. Não. O andar simboliza isso, o seu dia a dia, as suas práticas, os seus pensamentos. Os nossos pensamentos, eles estão de acordo com a luz ou eles estão cheios de trevas? No estudo bíblico que nós fizemos aí na semana passada, a Lica compartilhou, né, esse trecho que falava que os olhos, eles são a candeia do corpo, né? Ou seja, é para ter luz. Só que se há trevas, então essas trevas, elas são enormes. Isso trouxe uma questão que nós discutimos ali, eu achei muito inteligente, muito interessante. Porque, de fato, se os nossos olhos não contemplam a verdade, não contemplam a luz, nós estamos na mentira, nós estamos no engano, nós estamos em trevas. Então, João vai trabalhar muito esse conceito nessa carta. Por exemplo, no Evangelho de João, a gente já está falando agora do Evangelho, né, não da carta. Ele vai tratar diversas vezes desse assunto. Por exemplo, João 3,19, ele fala, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. A gente canta aquela música, Vim para adorar-te, né? Tem um verso que acho que fala isso, luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse viver. E a gente às vezes tem Jesus como se fosse um objeto que veio e brilhou, e nos mostrou o caminho, mas não é só isso. Ele revelou a essência de Deus, ele revelou a verdade, ele revelou essa luz. Deus é luz, então nós temos que andar na luz. Então, aqui nesse trecho a gente vê, por que eles amaram mais as trevas do que a luz?
E o João responde, porque as suas obras eram más. E aí eu faço a pergunta, por que os homens, né? Por que nós temos essa capacidade de repudiar a luz? Por que nós temos essa capacidade de negar essa luz oferecida em Cristo? A resposta é, porque as obras são más. Então aqui, para não ficar um negócio muito teórico, de você ficar recebendo uma aulinha, anotando o que é luz, o que é isso, o que é aquilo, reflete na sua vida, o que tem saído do seu coração que representa uma obra má? Isso precisa ser levado para a luz. Isso precisa estar diante de Deus. Isso precisa ser revelado. Por exemplo, o cara acabou de acordar, está lá no quarto dele, e ele não acende a luz, ele quer ir para o banheiro, né? Tomou muita água antes de dormir, e de repente ele dá com o pé no móvel. Ele não enxergou. Por quê? Porque não havia luz. Ele não viu o que estava à frente dele. Por isso que ele tropeça, por isso que ele tem que andar tateando até encontrar o caminho. Agora, se ele simplesmente acende a luz, ele consegue se localizar. Ele sabe que ele não deve ir para lá, senão ele bate o pé. Ele sabe que ele não precisa mais apalpar a parede para chegar até o local que ele queria. Porque a luz revelou todos os objetos que estavam ali. Então, isso também é na nossa vida, irmãos. Nós precisamos estar na luz, para que nós possamos enxergar o caminho que nós estamos seguindo. Só que se as nossas obras são más, essas obras que são más nos impedem de chegar até a luz. Então, vê como ele trabalha esse conceito da vida cristã, na primeira carta de João. Ele não está só interessado em confrontar as heresias, mas falando, irmãos, andem na luz, porque Deus é luz, e nele não há trevas algumas. Esse apelo, né, para a gente viver na luz e andar conforme essa luz, na verdade significa seguir o padrão, como a gente já falou, é o padrão de Deus. Como é que eu sei como eu devo andar? Para não tropeçar, para não errar, para não cair no pecado, na tentação. Estando na luz. Porque Deus é luz. Nós precisamos estar em Deus. E isso é um exercício diário, irmãos. Se você acha que é tranquilo, cruzar os braços, só vir no domingo, né, de repente participar de uma oração e não simplesmente você se entregar na oração, então aí já começa um ponto. Talvez precise rever as obras. Porque obras, na verdade, quando a Bíblia fala de obras, ela não fala de ação social. Porque a ação social, naquele tempo, talvez, não fosse nem o que a gente entende como ação social. Um professor estava falando a história daquele paralítico que estava ali perto de um poço, e o cara estava há 38 anos paralítico. E aí, Jesus, olhando aquela situação, falou, como é possível? O cara 38 anos ali parado, e ele não conseguia ir até o poço, porque existia uma lenda que se o cara fosse até o poço, na hora que o anjo tocasse as águas, ele seria curado. E imagina, aquilo lá só tinha leproso, tinha paralítico, tinha todas as pessoas necessitadas e precisando dessa cura. Quem é que ia ajudar o outro a ir até esse tanque? Era um Deus nos acuda. O anjo chegou, mano, vai pro lado aí, né? Na hora os caras estão compartilhando a dor ali, abraçados, chorando, sofrendo junto, mas na hora que ele viu o anjo, ele ia correr e mergulhar na água primeiro que todo mundo. Essa é a natureza do homem. Isso mostra as obras más. Isso é andar em trevas. Depois nós vamos trabalhar o conceito do amor. Você vê que é totalmente contrário a esse tipo de atitude. Mas ele falou, os homens não quiseram ir até a luz porque as obras eram más. Esses caras aí, que não deixavam o paralítico chegar, porque as obras eram más. E de repente Jesus chega para ele e fala assim, você quer ser curado? Ele fala, não tem ninguém que me leve para o tanque. Eu imagino Jesus falando, cara, você não está entendendo. Eu estou aqui diante de você e estou perguntando, você quer ser curado? Eu não estou me dispondo a te levar naquele tanque que tem uma água suja, parada ali, cheia de dengue. Né? Não é isso que vai te curar. Então, é essa imagem que João quer trazer. Jesus veio. Ele é a própria luz. Mas nós não vamos até a luz, porque as nossas obras são más. Então, irmãos, purifiquemos o nosso coração dessas obras más, para que a gente possa chegar até a luz. A luz é o próprio Cristo. O outro trecho, 1 João 2, de 1 a 6, está também nessa continuação. Ele fala assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele.
Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Esse trecho aqui, ele é bem claro, né, no que João quer falar. Ele fala assim, ó, Deus, ele exige, para ter essa comunhão com Deus, ele exige a santidade. E isso não é uma isenção de erros, de pecados e de falhas. Mas ele fala, ó, se pecarmos, por acaso, se alguém pecar, nós temos um advogado para interceder diante do Pai por nós, que é Jesus. Ele foi o sacrifício completo, foi aquele que apaziguou a ira de Deus, que aproximou os homens de Deus. E aí sim nós receberemos o perdão dos pecados. Mas ele primeiro falou, vamos andar na luz. E se alguém pecar, ou seja, ele não está incentivando essa prática, mas ele está falando, se alguém pecar, se alguém deslizou, recorra a Cristo, porque ele pode perdoar, ele tem esse poder. Mas, ele fala, nós sabemos que nós conhecemos, que nós o conhecemos, se nós obedecemos aos seus mandamentos. E aí você entra talvez naquela discussão sobre lei e graça, mas eu acho que isso aqui, na verdade, não está apontando para esse caminho. É como se fosse um pai querendo corrigir o filho. Né? Ele fala, filho, não faça isso. Por quê? Existe uma consequência. É uma coisa bem lógica. Acho que João trata os irmãos como ele um ancião, né? Um cara já vivido, e falando, ó, filhinhos, ele fala essa palavra várias vezes na carta, filhinhos. Né? E aqui ele está instruindo. Ele fala, ó, se falamos que conhecemos a ele, nós precisamos guardar os mandamentos. Existem padrões. Nós estamos falando, como é que eu vou andar na luz? Seguindo um padrão. O padrão é o próprio Deus. E como é que eu não vou viver nessa vida pecaminosa? Conhecendo a Cristo. Andando mais perto de Cristo. E ele fala, se nós afirmamos, eu o conheço, mas não obedecemos os seus mandamentos, então essa pessoa é mentirosa. E a verdade não está nela. Olha que pesado, porque lembra que eu falei da questão dele combater as heresias? Aquela heresia falava assim, nós precisamos alcançar o conhecimento para nós sermos salvos. E aqui ele está falando, se eu afirmo que eu o conheço e não pratico os mandamentos, então eu sou mentiroso. O que ele está falando para esses caras? Você pode atingir o conhecimento que for, mas na verdade você não conhece a Cristo. E não é isso que vai te salvar, não é o conhecimento. Não é você encher sua mente de informações a respeito de Deus, mas é realmente obedecer. João vai trabalhar a questão da luz, a questão da obediência agora. Para andar na luz, nós de uma forma que obedeçamos a sua palavra. E aí a continuação do trecho é, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E desta forma nós vamos saber que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. De novo, o padrão. O padrão é Cristo. E no nosso dia a dia, quando a gente vai viver a nossa vida aí, fazer a correria do trabalho, lidar com as pessoas, o nosso padrão precisa ser Cristo. Né? A maneira como nós devemos ler cada situação deve ser através dessa lupa, é Cristo. Porque sem Cristo, nós não enxergamos misericórdia. Nós temos as obras más. A nossa natureza está inclinada para fazer o erro, para fazer o errado, para cometer um dano na vida de alguém. Mas a partir de Cristo, a gente tem esse padrão. E a gente se dispõe a andar na luz, para que a gente possa afirmar que de fato conhecemos a Deus. Não só de palavra, né, como ele vai falar mais para frente, mas nós sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Conhecer os mandamentos de Cristo. Não vamos negligenciar. Todo culto, nós falamos sobre a importância da palavra. Não é para ser uma ladainha, algo que ouve, entra por aqui, sai por ali. Mas para realmente a gente entender, se eu digo que eu conheço a Deus, eu preciso saber quais são as palavras de Cristo. Quais são as palavras que vão me nortear nessa vida. E talvez hoje a gente esteja enfrentando grupos mais nocivos do que aqueles que João estava enfrentando. Porque as coisas são muito sutis. É o discurso da bênção, o discurso da prosperidade, o discurso da alegria, dos prazeres, você precisa ser feliz. E aí você vai abrindo mão de valores, vai abrindo mão dos mandamentos de Jesus. E em nenhum momento Jesus é contra os prazeres, desde que eles sejam de acordo com a natureza humana, desde que eles sejam de acordo com aquilo que Deus pode providenciar. Não passando disso. Em nenhum momento Jesus também, ele impede que os discípulos sejam alegres, sejam festivos. Mas existe uma tendência ao homem viver dessa forma. E aí a gente precisa ver se isso está alinhado ou não com Deus. Cada um sabe os seus limites, mas o próprio Jesus na palavra,
ele traz os limites, ele traz os seus mandamentos. E se nós dissermos, eu conheço Jesus, mas não andamos de acordo com aquilo que ele fala, então nós somos mentirosos. E aí nós estamos indo contra a verdade. Então veja que é um julgamento rigoroso, não é algo simples. E aí a gente vê que, por mais que a gente não queira andar em trevas, a nossa inclinação, a nossa natureza, ela está mostrando que esse relacionamento entre o homem e Deus sempre vai ter esse empecilho, a nossa natureza. E é aí que nós precisamos realmente conhecer qual é a vontade de Jesus e se corresponder dessa forma. E aí ele vai falar o seguinte, não basta você amar a Deus, você precisa dar um outro passo, amar o seu irmão. Né? Porque ele fala assim, aquele que permanece nele deve andar como ele andou. E aí o próximo ponto ele vai falar sobre isso. Né? Essa comunhão com Deus, o resultado dessa comunhão com Deus vai nos levar à comunhão com os irmãos. É impossível nós termos comunhão uns com os outros se nós não temos primeiro essa comunhão com Deus. Você fala assim, mas o que você está querendo dizer? Simples. Pessoas que não são cristãs, que não temem a Deus, eles têm relacionamento uns com os outros. Mas isso não significa que eles estão em comunhão. Isso não significa que há amor. Pode ser algo de interesse. Pode ser algo que, de repente, para ele seja um momento, uma oportunidade. Depois que acabar essa oportunidade, ele te descarta esse relacionamento. Então, o primeiro ponto, a gente falou, quem conhece a Deus, anda na luz, caminha na luz, anda na verdade, anda de acordo com a justiça. A justiça é o quê? Aquilo que agrada a Deus, aquilo que Jesus veio fazer, aquilo que a vida de Cristo nos mostrou. E o segundo ponto é, quem conhece a Deus, ama. Se nós conhecermos a Deus, então nós temos dentro de nós, não por nós mesmos, o poder de amar. E aí vai vir todo aquele apelo para que nós possamos amar o nosso irmão. Aí 1 João 2, do 9 ao 17. Ele fala, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. E quem ama seu irmão, permanece na luz. E nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. E aí ele vai mais para frente e fala, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora a gente já avançou naquela questão do amor, mas antes a gente trabalhou a questão da verdade, a questão da luz, a questão da justiça. Isso é fundamental, porque sem essa primeira etapa, os discípulos, os cristãos, eles não conseguiriam entender o que é amar. Porque ele fala assim, da mesma forma que ele falou, se você afirma que conhece a Deus, você tem que andar de acordo com os mandamentos dele. E aqui de novo, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Está mentindo. E aqui é o grande ponto dentro de uma comunidade cristã. Relacionamento entre os irmãos. De repente você não concorda com o jeito de um, com a forma do outro, com o caráter dele e tal, mas estamos vivendo em comunidade, cada um no seu processo, cada um lidando com as suas dificuldades, com as suas necessidades. E aqui, na verdade, não é para virar um campo de batalha. Não concordo com o Boaz, então vou já chegar dando um chute, aí vem o Sandrão me dar um tapa na orelha, a gente vai sair rodando aí, brigando. Não pode ser assim a casa de Deus. E ele está falando, se você afirma que você está na luz, que você está andando conforme Jesus, que você realmente conhece a Deus, está andando certinho ali e tal, de acordo com a verdade, de acordo com a palavra, mas você odeia o seu irmão, você ainda está em trevas. É uma palavra pesada, irmãos. Eu não sei o que tem no teu coração com relação a outros irmãos, com relação a outras pessoas. Mas aqui precisa ser tratado esse ponto. Porque se nós conhecemos a Deus, nós precisamos amar. E ele fala assim, se afirmamos que estamos nessa comunhão com Deus e que o conhecemos, então nós precisamos revelar e demonstrar este amor. É como se Deus, na verdade, estivesse esperando uma ação prática de cada um dos seus filhos. Fala, legal, você vem aqui todo domingo, você bate ponto na igreja, mas de que forma você demonstra o seu amor? Para a comunidade, com os irmãos. De que forma isso se torna visível para o seu próximo? Porque você bate nas costas, te amo, tamo junto. Mas, sumiu. Então ele fala, você ainda está em trevas. Se algo está no seu coração que te impede de ter comunhão com o irmão, então
você não sabe para onde vai e as trevas tomaram conta do coração. Não é uma acusação, irmãos, mas é algo que a gente precisa ler e entender que é necessário haver aqui o amor de Deus. É como se ele fosse aquela cola que nos une, né? Aquela cola que é capaz de juntar duas pessoas diferentes. E só existe isso na comunhão cristã. Nas outras religiões é cada um por si, meu. A hora que eu conseguir atingir o nirvana, eu vou para o céu, você fica aí. Mas os irmãos, o cristão, ele precisa entender o processo do outro. E nós precisamos nos ajudar nisso. Você precisa entender as minhas dificuldades, eu preciso entender as suas. Nós não podemos jogar a toalha, mesmo que tenhamos sido acometido por alguma falha, algum pecado. Mas nós temos que ter esse recurso na casa de Deus. Vamos caminhar junto. Vamos amar uns aos outros. E depois ele parte desse amor para os irmãos, para o amor ao mundo. E isso, de novo, ele está falando, se destinando para os irmãos, para os cristãos. Ele fala assim, primeiro, né, viver no amor é andar na luz. Ele já declarou isso. Então, como é que nós afirmamos andar na luz, que é o próprio Deus, e de repente o nosso coração começa a amar o mundo? Então, essa relação com o mundo, nós precisamos vigiar também. Agora, interessante, né? João 3,16 vai falar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Você fala, mas Deus amou o mundo. O que há de errado de eu amar o mundo? Né, mas não é isso que João está falando. Deus amou o mundo no sentido de amar as pessoas que estavam perdidas. Mas aqui, João, ele está falando sobre amar a maneira do mundo ser. Porque muitos afirmam estar na luz, afirmam conhecer a Deus, mas o coração, na verdade, está atraído pelo mundo. Nosso coração precisa ser tratado, irmãos. Porque ele vai falar sobre a cobiça da carne. O que é cobiça da carne? É a satisfação dos nossos desejos carnais. Aqui ele não excluiu ninguém. Ele está falando, o amor que há no mundo. Ele fala, não ame o mundo nem o que nele há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, aí ele fala a cobiça da carne, que é essa satisfação dos desejos carnais. Ele fala a cobiça dos olhos, ou seja, aquele desejo que a gente tem de obter algo que é simplesmente externo. Ele é desprovido de essência. É a questão de você ver só o formato ali da menina e falar, não, essa aqui é a mulher para casar, mas você só viu o externo. Não está olhando o coração, não está olhando a atitude, não está olhando valores, não está olhando a intimidade que ela tem com Deus, você simplesmente vê o externo, cobiça dos olhos. São as coisas superficiais, né? Depois ele fala das ostentações dos bens. Algumas traduções vão falar da soberba da vida. Ou então aquela ideia de desfrutar a vida, carpe diem, né? Vamos aproveitar até o último minuto aqui na terra, né? Vamos comer, beber e desfrutar daquilo que Deus nos deu. Mas, na verdade, isso significa apego aos bens. Isso aqui significa coisas mundanas. Então, João está falando, comunidade de irmãos amados no Senhor. Tomem cuidado para que o amor do mundo não contamine o coração de vocês. Porque onde há o amor ao mundo, não pode haver o amor a Deus. Se não há amor a Deus, não há amor aos irmãos. E se nós não amamos nosso irmão, que nós podemos ver, nós também não podemos amar a Deus a quem não vemos. João, ele trabalha com uma lógica muito simples. Ele é até repetitivo nas palavras dele. Mas ele está incentivando os irmãos a não permanecer nas trevas a partir de amar uns aos outros. Sair, se você fala assim, mas eu estou aqui bagunçado, eu estou cheio de trevas, eu estou cheio de problemas, cheio de dificuldade, cheio de coisas que eu ainda não resolvi. O primeiro passo, vá para a luz. Depois, o que eu faço? Comece a andar segundo os padrões de Deus. Abraça a palavra e cumpra a palavra. E como é que eu vou cumprir a palavra? Aí ele fala, ame o próximo. Ame a Deus e ame o próximo. Por isso que ele fala que os mandamentos de Deus não são penosos. Ele não botou uma lista absurda para a gente seguir, e depois quando a gente chegar no céu, a gente vai ter uma fila lá, como sempre, né? A vida inteira teve fila, no céu também os caras querem botar uma fila, e aí vai ter um cara assim, Eliseu, beleza, foi no culto, deu dízimo, tal, e aprova ou desaprova a pessoa. Não é assim que funciona. Não são várias regras, mas ele fala, é um mandamento. Até João brinca, né? Não é um mandamento novo, porque vocês já conhecem. Ame a Deus e ame ao próximo. É difícil? Sandrão, é difícil? Em Cristo é fácil, por isso que a gente falou, tem que andar na luz. Se não andar na luz, aí não tem como. Então a gente vê que o mundo, né,
Depois ele vai falar que o mundo e a cobiça passam. Essas coisas que tanto assolam o nosso coração, que faz o nosso olho brilhar e fala, não, eu não tenho isso, mas o dia que eu tiver, eu vou ser feliz. Essas coisas passam. O desejo que nós temos de sermos conhecidos, famosos, termos impacto naquilo que a gente executa aqui na terra, isso vai passar. Ele fala, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso aqui dá um nó na cabeça do indivíduo, porque assim, ao mesmo tempo, não é que é para a gente ser medíocre e fazer de qualquer jeito e largar a mão. Mas, ele fala, aquele que faz a vontade de Deus. Então existe um padrão também para nós seguirmos, para fazer algo relevante nessa vida. Primeira coisa, ter comunhão com Deus. E segundo, amar o próximo, para que a gente faça a vontade de Deus e permaneça para sempre. Então a gente vê nesse item que a obediência, ela é fundamental para nós termos a vida eterna. João vai tratar da vida eterna. Ele não fala só, sejam bonzinhos, ursinhos carinhosos, que se amem uns aos outros, e nisso vai estar a alegria eterna. Não. Ele vai além disso. Ele fala de relacionamento, cara. Relacionamento é difícil. Relacionamento ele precisa ser construído. Ele é algo assim que quando você acha que já está lá no nível bom, tem uma brechinha lá que você esqueceu de tampar, você tem que voltar lá, às vezes tem que derrubar a parede inteira e fazer de novo. Em casa, eu até tenho um trauma de reforma. Porque lá em casa, a nossa casa era uma casa muito antiga, e aí minha mãe resolveu botar a casa em reforma, e desde que eu era pequeno eu carregava os sacos de entulho, né, porque minha mãe e minhas irmãs, aí tinha que sobrava para mim, né? Por isso que eu sou forte assim hoje. Glória a Deus. Mas aí o que acontece? Eu comecei a pegar trauma de reforma, mas eu lembro que uma vez a gente fez uma parede, tinha uma infiltração, arrumou o infeliz do cano lá, que era um cano velho, teve que trocar uma parte, pintou a parede, chapiscou, fez tudo aquele negócio lá. O pessoal que mexe com essas coisas deve saber mais que eu. E de repente, passou um tempo, começou a vir de novo uma manchinha. O que a gente teve que fazer? Quebrar tudo de novo e achar onde estava o problema. Relacionamento, não dá para você passar uma massinha lá, um gesso e falar, tá, beleza. Relacionamento tem que ser profundo, ele tem que ser tratado, ele tem que ser aprofundado. Senão, é só o jardinzinho bonito lá, mas quando você vai ver a terra não tem adubo, não tem água, não tem nutriente, as raízes são fraquinhas, elas não são profundas. Então imagina a gente ver uma igreja de fora, a gente vê um jardim bonitão assim. Agora o jardineiro, que é Jesus, né, como diz o profeta, ele sabe como é que está a condição dessas plantinhas. E para ele, não tem como fazer só o quadro bonito, porque ele vai na raiz. Ele vai ao mais profundo de cada relacionamento para ver, vocês estão na luz? Vocês estão amando? É isso que eu quero saber. Não interessa como é que está o exterior. Então isso é para a nossa vida. Isso é para a minha vida. Né? E você chega assim e começa... Por isso que é importante o nosso tempo devocional com Deus. É nesse tempo que Deus vai ter acesso ao mais profundo do nosso ser. Onde a gente para e abre realmente a nossa vida. E fala, Senhor, não está legal essa área. Ó, aqui, Deus, eu não estou conseguindo, eu estou tentando controlar, mas tem uma hora que foge do meu controle. E aí você vai ouvir de Deus, se é de fato para você ter isso na tua mão, se é para você entregar, se é para você renunciar, se é para você cortar da raiz. Não um pastor que vai te dar essa direção, é o próprio Deus. Então mergulhar nesse relacionamento com Deus, ele é fundamental para nós andarmos na luz e para nós passarmos a amar os nossos irmãos. 1 João 3, do 9 ao 18, é um trecho um pouquinho mais longo, mas vale a pena a gente passar por ele. Ele vai falar, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. E desta forma nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama a seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. E quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. E nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade,
não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E é aquela exortação que a gente já citou algumas vezes. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Esse trecho aqui é fundamental para fechar esse tema sobre se nós conhecemos de fato a Deus. Por quê? Porque ele fala assim, aquele que nasceu de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que um dia fez a escolha de caminhar com Cristo, ele não continua no pecado. Ele abre mão de viver essa vida pecaminosa, porque a semente de Deus permanece nele. Nós que já entregamos a vida para Cristo, nós temos uma semente dentro de nós. E aqui essa semente que vai impedir a gente de viver dessa forma. E ele faz uma comparação aqui até um pouquinho ofensiva, porque ele está falando para a comunidade, para a igreja. Ele está falando, igreja, a gente consegue facilmente discernir quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Ele faz essa comparação. Ele fala, os filhos do diabo não conseguem se manter na prática do bem. Eles não conseguem amar, eles não são capazes de refletir o amor de Deus. Mas vocês que são filhos de Deus, é visível que vocês amam a Deus e esse amor, ele vai irradiar. O amor de Deus, ele tem que irradiar de nós. Não estou dizendo que você vai sair por aí, né, dando beijo e abraço em todo mundo, isso significa amor. Mas tem que ser visível a nossa postura como cristão. A pessoa olhar e falar, você tem algo diferente. E isso não é um testemunho, não é balela, a gente sabe dessas histórias. Muitos irmãos já testemunharam aqui, um dia o cara está na padaria e o cara falou, você tem um negócio diferente, o que é? Aí só resta você falar, eu tenho Jesus. É porque é Jesus que vai fazer essa diferença. É Jesus que vai mostrar que nós somos filhos de Deus. Jesus em nós. Como o Sandrão falou, né? Em Jesus é beleza. Agora, se tirar Jesus da nossa vida, a gente já pega aqui, cada um está com uma faca aqui atrás, já arrisca a peixeira, como fala o nordestino, e vai para o pau. É só briga, é só discussão, é só contenda, é só inveja, é só ciúmes. É pecado atrás de pecado. E ele fala, o filho de Deus não vive na prática do pecado, mas o filho do diabo, ele não consegue fazer o bem. E ele faz uma advertência, dá um exemplo sobre falta de amor. Ele cita Caim. Ele fala, Caim é o cara mais queimado da Bíblia. Ele matou o irmão dele, só tinha ele e o irmão ali, né, naquela hora, e os pais, lógico, só faltava ele matar os pais também. E ele, porque o coração dele era ruim, o coração dele não se dobrava diante de Deus, o coração dele era cheio de obras más, ele matou. E a gente já viu numa pregação sobre Caim e Abel, e fala que até hoje, o sangue de Abel fala, ele testemunha, por quê? Porque Abel era justo. Ele andava uma vida que agradava, ele tinha uma vida que agradava a Deus. E o Caim tinha inveja, o Caim era aquele cara que queria atrapalhar tudo que pudesse o irmão dele. Então ele está falando assim, irmãos da igreja de Jesus, meus filhinhos, meus amados, meus queridos, não andem como Caim. Porque o Caim odeia o seu irmão. Ele não vai falar andem como Abel, mas ele está muito claro essa questão. Ele fala quem são os filhos de Deus, quem são os filhos do diabo. Daqui a pouco ele cita Caim como exemplo de alguém que não consegue amar. Então, irmãos, é muito claro, a gente não pode ter essa postura de Caim. Outra coisa que ele faz uma relação muito interessante, ele fala assim que quem tem obras más, ele permanece na morte. E ele faz a comparação sobre não amar o seu irmão. E fala sobre ser um assassino. Então, quando nós não amamos o nosso irmão, é como se nós fôssemos assassinos. A gente mata. A gente é como Caim. A gente é como um filho do diabo. É muito sério isso, irmãos. Eu não sei, eu fico tremendo nessa palavra. Eu falo, meu Deus, se eu odiar alguém, eu tenho que cortar esse ódio logo, eu tenho que promover o amor de Cristo e mudar esse meu comportamento. E ele fala uma questão também aqui interessante, que ele faz uma comparação, que o ódio, ele vai levar à morte, mas que o amor, ele conduz à vida. Talvez fale, mas amar é muito conceitual, o que eu preciso saber para amar? Talvez, se você tem dificuldade, o primeiro ponto é, essa pessoa que você teoricamente não ama, ela te prejudicou em algo? Se ela te prejudicou em algo, então existe a necessidade de liberar o perdão. O perdão, ele vai ser a chave para nós entrarmos nessa sala do amor. Quando a gente perdoa, a gente se desarma, a gente se coloca na presença de Deus e fala, Deus, a minha vontade é esquartejar esse cara, mas eu não quero ser um filho do diabo, eu não quero ser como Caim, eu quero amar meu irmão. Eu libero o perdão. Assim como o Senhor me perdoou, eu quero perdoar esse irmão. E é dessa forma que muitas pessoas transformam vidas. Porque a pior coisa que tem é uma pessoa viver presa
nessa questão de se perdoa ou não perdoa. E isso parece que não, mas atrapalha a vida inteira da pessoa. E aí ele vai fazer essa relação do amor com a vida e do ódio para a morte. E aí tem essa famosa passagem, 1 João 3,16, né? Não a 3,16 do Evangelho, mas da carta. Ele fala, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Dar a vida pelo irmão. Difícil, né? Aquele irmãozinho que é devagar, aquele irmãozinho que não alcança as coisas que você fala, aquele irmãozinho que está pisando no teu pé, aquele irmãozinho que fala mal de você, o irmãozinho que te cobra pra caramba. É esse irmão que nós temos que amar. E não só amar, ele vai além, ele fala, dá a vida. Porque o exemplo, de novo, o padrão, o exemplo é Cristo. E nós temos que ter esse exemplo, tem que estar toda hora na nossa frente. Jesus, o que Jesus faria nesse momento? Como eu posso representar esse amor hoje na terra? Por isso que ele fala do amor aos irmãos. E por último ele termina assim, né? O amor deve ser prático. E o amor, o amar o irmão acaba sendo, na verdade, um grande teste para ver se nós estamos vivendo essa prática. Se nós conseguimos amar o irmão, é porque nós fomos aprovados nesse teste. E aí, a gente não vai ler aí no trecho, mas ele vai falar de 1 João 4:8. Ele fala assim, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que interessante, o primeiro ponto fala, quem conhece a Deus, anda na luz. O segundo ponto, quem conhece a Deus, ama. O primeiro ponto fala, Deus é luz. E agora o segundo ponto fala, Deus é amor. Então, se nós andarmos na luz e amarmos, nós estamos de acordo com a vida de Deus. Aquilo que Deus planejou para os seus filhos. Então, João, parece que ele é meio meloso nesse negócio do amor e tal, mas ele é muito sério, ele é severo. Ele é restritivo. Ele fala, ou você anda na luz ou você anda nas trevas. Ou você é um filho de Deus ou você é um filho do diabo. Ou as suas obras são boas, ou as obras são más. Para ele não tem cinza, ou é preto ou é branco. Então, eu creio que o evangelho é assim, é que a gente vai lá dando umas modificadas, né? A gente vai colocando os nossos padrões e tal. Mas João está sendo bem enfático. Vamos andar na luz, vamos amar, porque Deus é luz e Deus é amor. Para concluir, eu queria ler o trecho de 1 João 5, aí depois disso nós vamos encerrar. 1 João 5, do 1 ao 5, aí tem o versículo 12, 13 e 20. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo, é nascido de Deus. Todo mundo que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado, ou seja, os próprios irmãos. E assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem tem o Filho, tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E aí aqui o porquê de João ter escrito essa carta. Eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Uma vez eu citei sobre aquela mulher que não sabia defender a divindade de Cristo diante de vários muçulmanos. Aqui está um versículo. Ele fala assim, nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, se você não sabia, anota aí, O dia que você encontrar um muçulmano, você usa esse versículo. Mas, irmãos, para terminar, é importante a gente rever os nossos caminhos, rever as nossas afirmações que são tão categóricas. Né? Não, eu conheço a Deus, eu amo a Deus, mas você tem amado o seu irmão? Não, eu amo o meu irmão, mas você tem tido os seus momentos com Deus? Ou você gosta só de estar na galera? Então, uma vida cristã, uma vida dessa, que tem como objetivo a vida eterna, ela precisa realmente conhecer a Deus verdadeiramente. Conhecer quem de fato é Deus. Ele é luz, Ele é amor. E nós precisamos, como filhos,
andar da mesma forma que o Pai. Amém? Vamos ficar de pé? Queria incentivar nesse momento que você pegasse uma pessoa do seu lado, orasse por ela. Afinal de contas, nós estamos falando de amar a Deus e também de amar o nosso irmão. Então, esse é o momento de você expressar o seu amor pelo seu irmão, amém? Então, comece uma oração aí com a pessoa que está do seu lado. Se você está vendo alguém sozinho, vá até essa pessoa, né? Ninguém fique sozinho. Se tiver alguém aí precisando de 3 pessoas, fiquem 3 pessoas, não tem problema. O importante é que a gente possa contribuir, retribuir esse amor que Deus nos deu. Amém? Vamos orar.